Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos ter mais uma videoaula. Dessa vez, o assunto é bem mais interessante. Nossa aulinha vai ser sobre relações ecológicas. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai conceituar o que são habitats e nicho ecológico, tá certo? Os habitats é o local onde vive determinada espécie ou comunidade biológica, tá certo? E ele leva em consideração também as condições ambientais. E o nicho ecológico corresponde ao modo de vida apresentado por cada indivíduo, tá certo? E é o somatório, por exemplo, dos recursos naturais disponíveis, alimento e água, da temperatura e umidade para melhor sobrevivência desse indivíduo, do local de reprodução, a competição, relações competitivas com outros veados, por exemplo, reações de parasitismo, de predação também, tá certo? Todas elas estão envolvidas nesse nicho ecológico, o somatório de todas essas coisas, todos os recursos e demandas que os indivíduos vão ter para sobreviver no ambiente. E aqui o habitat são os locais, né, onde esses indivíduos vão existir. Por exemplo, regiões geladas, vai ter, por exemplo, ursos polares, savanas, leões, elefantes, regiões andinas, linces, lagos, castores, tá certo? É como se fosse o endereço dos indivíduos, dos habitats. E o nicho é uma coisa mais complexa, que vai desde hábitos alimentares, a reprodução, a moradia, hábitos e as relações e interações com outras espécies e com o indivíduo da própria espécie. Certo? E aí, nós temos o nicho ecológico e o princípio da exclusão competitiva de Gauss. O que é isso? Gauss, ele afirma que algumas espécies ela vai ter o que a gente chama de sobreposição de nicho. E é isso que vai desencadear, as relações ecológicas, digamos aqui, que sejam maléficas ou benéficas, digamos assim. Então, para comprovar isso, ele fez um experimento utilizando paramécios, que são protozoários. Ele colocou esse paramécio Aurélia, sozinho, durante uns 15 dias, digamos, 18 dias. E a população, densidade populacional dele, foi a quase 100, digamos assim. Ok? Já aí colocou também, ao mesmo tempo, em outro local, em outro habitat, digamos assim, esse paramécio caudato. E aí, durante 18 dias, a população dele, a densidade populacional, foi perto de 60. Certo? E aí, ele fez outro experimento colocando tanto o paramécio Aurélia como o paramécio caudatum. E ele percebeu uma coisa, que na presença do paramécio a Aurélia, o paramécio caudatum, ele morria. Por que isso acontece? Porque esses dois paramécios, eles ocupam provavelmente o mesmo nicho ecológico, ou seja, precisam dos mesmos recursos do ambiente, vão ter que competir por locais de reprodução e etc. Certo? E aí, nós vamos começar a estudar as tão famosas relações ecológicas. As relações ecológicas, elas podem ser de dois tipos: intraespecífica e interespecífica. Intra é de dentro, então é entre indivíduos de mesma espécie. E inter é fora, ao redor, então são indivíduos de espécies diferentes, tá certo? Uma questão do Enem do ano retrasado, não lembro o ano, você ganhava a questão só sabendo isso, que era intraespecífico e que era interespecífico, certo?
Então, dentro do indivíduo de mesma espécie. E entre espécies diferentes. Aprendam isso, galera. Então, a gente vai começar a estudar as relações intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos de mesma espécie. E lembrando também que essas relações elas podem ser de dois tipos. Relações harmônicas e relações desarmônicas. Harmônicas, pelo menos o indivíduo vai ser beneficiado e ninguém é prejudicado. E na desarmônica, pelo menos o indivíduo vai ser prejudicado. Se um é prejudicado, o outro vai ser beneficiado. E vice-versa. Certo? Então, nós vamos começar a ver agora os tipos de relações intraespecíficas que ocorrem de indivíduos de mesma espécie. Nós vamos ver a competição, que acontece praticamente todas as espécies, a não ser daquelas mais altruístas, mas de uma certa forma sempre vai haver competição intraespecífica. Por quê? Porque vai haver competição por água, vai haver competição por alimentos, vai haver a competição por luz, por locais para construir ninhos e para reprodução. Por exemplo, as espécies humanas também acontece isso aqui, né? Não estou falando da galhada, estou falando da competição por parceiros sexuais. Ora, uma vez por outra a gente vê gente se matando na rua por causa de homem, né? Ave Maria. Que coisa baixa, né, gente? Mas é biológica. Você vai querer o parceiro sexual que mais lhe satisfaz. Né? E aqui a gente tá vendo, ó, luta por parceiros sexuais. Ursos polares, veados. Eu tô em dúvida se isso aqui é veado ou é antílope, ou é rena, não sei. Mas aí ele tem uma galhada enorme, né? E chifres. Esses animais que têm esses chifres, eles são utilizados para as lutas corporais, né? Quanto maior o chifre, melhor, nesse caso. E aí, competição intraespecífica a gente já viu, e agora a gente vai ver as relações harmônicas. Competição a gente já sabe que é desarmônica, pelo menos uma pessoa vai estar em desvantagem, vai levar uma desvantagem, mas agora a gente vai começar a estudar as relações intraespecíficas que ocorrem entre indivíduos de mesma espécie de forma harmônica, tá certo? E aí a gente vai estudar a cooperação intraespecífica, tá certo? Que vai envolver tanto o cuidado com a prole como a formação de grupos sociais. E aí a gente vai estudar um pouco as colônias, que são indivíduos de mesma espécie que são unidos anatomicamente, certo? Ou seja, vários indivíduozinhos vão formar, digamos assim, um grupo que vive unido, que é a colônia. Se eu separar esse indivíduo aqui, esses indivíduozinhos, eles vão morrer, tá certo? Então, a colônia é uma associação obrigatória, tá certo? E aí eu vou ter dois tipos de colônias, as colônias isomorfas, que os indivíduos eles vão ter a mesma morfologia e função semelhante, tá certo? Todo mundo captura alimento, todo mundo elimina resíduos, todo mundo defende de predadores, todo mundo faz a mesma coisa, tá certo? E vou ter colônias heteromorfas, que são aquelas onde os indivíduos eles vão ser morfologicamente diferentes e também vão ter funções diferentes. Por exemplo, aqui nessa caravela a gente tem indivíduos que vão ser responsáveis pela flutuação, vão ter indivíduos aqui que vão ser responsáveis pela alimentação e vamos ter indivíduos que vão formar os tentáculos que são responsáveis pela defesa da colônia. E aí, nós vamos continuar estudando a cooperação intraespecífica e agora a gente vai estudar as sociedades. Certo? Sociedades, uma das mais famosas, que são formadas pelos seres mais importantes do planeta, que são as abelhas, porque são os principais polinizadores e sem abelha não tem alimento, logo todos nós iríamos morrer de fome. Ela é uma sociedade onde vai haver a comunicação, a cooperação e a divisão de trabalho. E, geralmente as abelhas elas são divididas em castas, né? Vamos ter as rainhas, que são responsáveis pela reprodução, o zangão, que só serve para acasalamento. Tô parecendo malvada com os meninos, né, gente? Mas eu gosto de todo mundo.
E as operárias que vão fazer o trabalho duro, vão cuidar das filhas, das irmãs, vão limpar a colmeia, vão fazer de tudo. E aí a gente tem também os defensores que não estão aqui representados, mas que vão também cuidar, né, para que outros insetos não entrem na colmeia. E aí a organização, como eu falei para vocês, é feita em castas. Nasce rainha, morre rainha. Nasce zangão, morre zangão. Nasce operária, morre operária. Na verdade, o que diferencia a rainha da operária, né, na verdade, é apenas o alimento. No caso das rainhas, ela come a geleia real e aqui a operária come o que tiver, coitada. O pior trabalho e ainda tem isso, né? E o zangão, eles são indivíduos haploides. São produzidos pela rainha sozinha, tá certo? Ela vai fazer o que a gente chama de partenogênese e originar o zangão, sem haver fecundação, certo? Só que ele é necessário para haver a produção, por exemplo, de operárias e de outras rainhas. E elas são obtidas através de fecundação, de acasalamento, de reprodução sexuada. Outro tipo de relações, agora nós vamos começar a estudar as relações ecológicas interespecíficas que vai acontecer entre espécies diferentes, certo? E essas relações, assim como as relações intraespecíficas, podem ser tanto harmônicas, quando pelo menos o indivíduo é beneficiado e ninguém é prejudicado, como desarmônicas, pelo menos o indivíduo vai ser prejudicado. Aqui, né? E aí, nós temos as competições interespecíficas, quer dizer, que, por exemplo, aqui são indivíduos que têm um nicho muito parecido. Por exemplo, a hiena e o leão. Elas vivem praticamente nos mesmos lugares, se alimentam das mesmas coisas, tá certo? E aí, como o leão ele é mais forte, ele sempre tem uma vantagem em relação a ela. Mas isso não impede que elas ocorram as duas, né? As duas espécies sobrevivam. No caso, se tiver uma mudança no ambiente muito brusca, a leoa, como é uma eficiente predadora, ela pode sobreviver, continuar sobrevivendo e a hiena morrer, porque a sobreposição de nicho é grande aqui. Outro exemplo clássico, que também tem a ver com a introdução de espécies exóticas, inclui aqui o sagui. O sagui e o mico-leão dourado têm o mesmo nicho. Só que o mico-leão dourado, mesmo nicho, por quê? Porque eles moram no mesmo lugar, comem as mesmas coisas, precisam do mesmo espaço e etc. O mico-leão dourado é nativo aqui da Mata Atlântica, né? O sagui não é, não. E aí, ó, o sagui, ele veio e por não ter competidores naturais, por não ter outros seres que ajudem a controlar sua população, né? Eles se multiplicam muito, muito rápido e acabam matando os mico-leões dourados. Tanto, por exemplo, por briga, como, por exemplo, por escassez de alimento. E aí, nós temos também interações interespecíficas tróficas, herbivoria. Por exemplo, um panda se alimentando de um bambu, uma lagarta se alimentando de uma planta, certo? Temos o parasitismo, que o parasita ele vai se apropriar dos recursos do hospedeiro. Por exemplo, aqui no caso, o carrapato vai se alimentar do sangue do hospedeiro. E também nós temos parasitas que vivem dentro do intestino, que do mesmo modo também vai se alimentar dos recursos desse hospedeiro. E pode ocasionar a morte.
Outro tipo de relação interespecífica trófica é o parasitoidismo. Confesso que eu nunca tinha visto esse termo, até preparar essa aula para vocês. Então, eu adoro preparar aulas porque eu aprendo bastante. O parasitoidismo é o seguinte: é, esses seres vão primeiro crescer nesse indivíduo, nessa lagarta aqui. Essas aqui são vespas. Aí, depois que as larvas crescem, certo? Elas vão comer a lagarta viva, tá certo? E vão matar, claro, né? Outro tipo de interação interespecífica trófica são as plantas parasitas, que elas não vão, elas continuam realizando fotossíntese, certo? Só que nesse caso essas plantas elas vão sugar a seiva de outras plantas. Elas podem sugar as seivas dessas plantas e também podem matar essas plantas por estrangulamento. Matando, elas vão ter mais espaço, né? Vão ter mais luz, tá certo? E vão sobreviver melhor. Outro tipo de relações ecológicas interespecíficas, agora a gente vai ver as harmônicas, envolvem o mutualismo obrigatório, tá certo? O que é mutualismo? As duas espécies elas vão se beneficiar e uma não vive sem a outra. Nós temos aqui os líquens, que são associações entre algas e fungos, ou entre fungos e cianobactérias. E temos aqui as micorrizas, tá certo? Nesse caso aqui dos líquens, as algas elas vão fornecer alimento para o fungo e o fungo vai permitir que ela cresça, se desenvolva num local inapropriado para o desenvolvimento dela, que seria o tronco de uma árvore. E aqui as micorrizas, tá certo? A planta, ela vai fornecer para o fungo nutrientes, alimento, e o fungo vai fornecer para ela uma maior área radicular. Esse fungo vai funcionar como se fosse uma raiz dessa planta, aumentando a absorção de água e de nutrientes. Outro tipo de mutualismo, onde as duas espécies se beneficiam, é o mutualismo facultativo. Essas espécies, a diferença é que do mutualismo obrigatório as espécies não podem se separar, e no facultativo pode, certo? Aqui nós temos um crustáceo com a anêmora. O crustáceo vai levar a anêmora para onde vai, e aí ela vai poder, né, obter alimento em diversos lugares. Em contrapartida, o crustáceo, que tem um corpo mole, diferente dos outros crustáceos, ele não tem aquela carapaça, né, para protegê-lo. Ele utiliza a anêmora para proteger, né, proteger seu corpo de predadores. E aí, quando ele vai crescendo, ele vai procurando uma anêmora maior. Mas se ele deixar a anêmora, ele vai viver normal. E se a anêmora vai viver normal, e ele também vai viver normal, certo? Só que com maior fragilidade do seu corpo. E aqui o exemplo, por exemplo, de um crocodilo com esse pássaro. O crocodilo ele vai se alimentar dos restos de alimento que o crocodilo não, o pássaro vai se alimentar dos restos de alimentos que o crocodilo deixa nos seus dentes. E, em contrapartida, o crocodilo vai ter menos problemas dentários, menos infecções bacterianas. Então, os dois são beneficiados. Se eu separar o crocodilo do passarinho, os dois vão viver. Outro tipo de relações ecológicas interespecíficas, nós vamos ter aí o comensalismo, onde uma espécie ela vai ser beneficiada e a outra não vai ter nenhum prejuízo, nenhum benefício. Por exemplo, esses peixes que vivem em torno do tubarão, né?
eles vão se alimentar dos restos do tubarão. Esses peixes, o nome deles são rêmoras. Essas rêmoras vão estar perto do tubarão o tempo todo. Por quê? Porque o tubarão se alimenta, os pedacinhos de carne que ele libera, eles comem, certo? E o tubarão vai ganhar o que com isso? Nada. Mas também não vai ser prejudicado. Por isso que é uma relação comensal. Aqui temos o caso do urubu, que ele vai comer o resto, por exemplo, deixado por outros indivíduos, como hiena, como leão. E aí, o que, que o leão vai ganhar com isso? Nada. Mas também não vai ser prejudicado. Outro tipo de relação ecológica interespecífica é o inquilinismo, onde uma espécie inquilina vive sobre ou dentro de uma espécie hospedeira sem prejudicar. Por exemplo, aqui o peixe palhaço que sobrevive dentro dessa anêmora, e o epifitismo aí em plantas. Ó, essas bromélias vão crescer em cima dessa planta sem causar nenhum prejuízo para ela, certo? E o próximo, nós vamos ter... que terminou, gente. Que rápido, né? Tem uma surpresa para vocês. Essa semana não temos atividade. Esse material ele está no capítulo 10, na página 227 a 239. Então, eu quero que vocês façam um resumozinho, assim, não é obrigatório. Mas para vocês fixarem o conteúdo é melhor, já que tem muitas relações e uma diferente da outra com um pouquíssima coisa. E fiquem em casa, fiquem bem, certo? E um forte abraço para vocês. Até a próxima.